Você quer se tornar um palestrante de sucesso? Transmitir suas ideias, seus projetos, seus conteúdos com clareza e assertividade? Para isso, você precisa conhecer métodos e técnicas da comunicação. E eu vou te apoiar com isso. No vídeo de hoje, eu apresentarei 4 formas de nos comunicarmos com o mundo, retiradas de uma pesquisa feita por um palestrante renomado. E serei ousada o suficiente para acrescentar mais uma, a 5ª forma de nos comunicarmos com o mundo. Fique até o final desse vídeo, porque você vai aprender muito sobre essas formas de comunicar e de que forma elas podem apoiar você no desenvolvimento de uma oratória mais estratégica, impactante e que consiga maiores resultados. Vamos lá? Eu disse que é o método de um palestrante renomado. Vou apresentá-lo. O nome dele é Isami Tiba. Isami Tiba é um médico, psiquiatra, escritor, professor, colunista e que falou muito sobre comunicação. O livro mais comum, mais famoso dele, vamos dizer assim, se chama Quem Ama, Educa. E eu super recomendo. Mas, além de escrever esse livro e muitos outros, Isami Tiba fez uma pesquisa que falou sobre as 4 formas de nos comunicarmos com o mundo. Será que você, aí que está me ouvindo, que está me vendo, saberia dizer quais são essas 4 formas? Vou te contar. Ele disse que nos comunicamos com o mundo falando. Ele disse que também nos comunicamos ouvindo. Gente, é muito importante. A comunicação, ela se dá se tem um emissor, alguém que fala, que toma a iniciativa da comunicação, e alguém que se torna o receptor, ou seja, alguém que vai receber essa comunicação, essa mensagem. Nos comunicamos falando e ouvindo. Também nos comunicamos escrevendo e, se precisamos escrever, precisamos de alguém para ler aquilo que estamos escrevendo. Da mesma forma, temos um emissor e um receptor. Segundo Isami Tiba, nos comunicamos com essas 3 formas com o mundo. Nesta pesquisa, ele foi além e ele dividiu por percentuais, ou seja, quanto por cento do tempo nós passamos fazendo ou utilizando cada uma dessas formas da comunicação. Será que você acertaria? Vamos do menor para o maior. Isami Tiba disse que nós passamos escrevendo 6% do nosso tempo. Esse é a porcentagem que nós escrevemos. Disse também que nós passamos 9% do tempo lendo. E agora? Quanto por cento do tempo será que passamos falando e ouvindo? Passamos, segundo ele, 20% do tempo falando e 65% do tempo ouvindo. Segundo a pesquisa feita por ele, nós ouvimos a maior parte do nosso tempo. Mas se agora você está se perguntando assim, é que você não conhece a minha vizinha, fala bastante. É que você não conhece minha mãe, meu pai, aquele colega lá do trabalho. Gente, nós passamos o tempo todo ouvindo. Agora, por exemplo, eu aqui no meu escritório, ouço o barulho dos passarinhos aqui fora, ouço o barulho de um carro que está passando. Nós conseguimos ouvir a chuva e isso nos comunica, por exemplo, que está chovendo. Os próprios aparelhos eletrônicos, eles têm ruídos. Então, nós ouvimos coisas que também comunicam. Não somente ouvimos pessoas falando. Eu digo que para ser um bom orador, nós precisamos ser bons ouvintes. É muito importante. Muitas vezes, lá na conversa que nós estamos no dia a dia, nós ficamos muito preocupados para manter o ritmo da conversa, o que a gente vai falar a seguir. Mas, se começarmos a ouvir mais, naturalmente,
Nós, na fala das pessoas, naquilo que nós estamos ouvindo, nós encontramos conteúdos para a gente continuar a fala. Da mesma forma, o palestrante que ouve, ele está ouvindo as pessoas que estão ali observando o que ele está falando. Ele está ouvindo informações a respeito daquilo que ele estuda também. Quanto melhor ouvirmos, e aí nós trabalhamos dentro dos cursos de oratória, dentro das mentorias, a escutatória, que é justamente a capacidade de ouvir atentamente, de uma forma consciente e estratégia, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e também as pessoas que estão ao nosso redor. E nós podemos explorar cada um desses itens para melhorar nossa oratória, para melhorar a forma como nós nos apresentamos. Por exemplo, é lendo que você vai aumentar o seu vocabulário. Lendo, você também tem mais referências para usar nas suas falas, naquilo que você está apresentando, tem mais criatividade por meio da leitura. Ler vai te apoiar muito. Da mesma forma, escrever. Quando nós dedicamos um tempo para escrever, nós organizamos as nossas ideias. E existem vários métodos da escrita que também usamos na fala. Quando vamos fazer um texto, uma redação, nós nos preocupamos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Nas nossas falas, elas também precisam ter essa mesma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Várias coisas que aprendemos para aplicar em cada um desses aspectos nas redações, nos textos, naquilo que a gente está escrevendo, podemos usar para apoiar a nossa fala, a nossa oratória. Outra coisa bastante importante lá da escrita que nos apoia em nossas falas são os conectivos. Será que você lembra deles? Lá das nossas aulas de português? Conectivos, eles são palavras que são usadas para juntar uma frase na outra, para juntar uma ideia na outra. Eu recomendo para você, recomendo para os meus alunos, para os mentorados, que estudem sobre os conectivos. Porque muitas vezes nós usamos a mesma palavra para conectar uma ideia com a outra. E isso pode até se tornar um vício de linguagem. Se todas as frases nós juntarmos com o então. Então, a oratória é muito importante. Então, existem 4 formas de nos comunicarmos com o mundo. Então, e Samitiba foi a pessoa que falou isso. Então, nós podemos usar vários tipos de conectivo para dar intenções diferentes para a nossa fala. E por meio da escrita, isso vai nos apoiar. Ouvindo, eu acredito que já tenha deixado claro da importância de ouvir atentamente o que está acontecendo ao nosso redor e o que as pessoas ao nosso redor estão falando. E a prática? Para que possamos melhorar a nossa oratória, nós precisamos praticar, encontrar dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, momentos, oportunidades que você possa falar. Muitas vezes os alunos vêm até as aulas dizendo que não tem nenhum tipo de oportunidade. Mas a gente começa a mapear as rotinas e a gente percebe que lá no trabalho existem pessoas com quem ele pode se comunicar, por meio das redes sociais, muitas vezes pessoas que moram com ele na mesma casa, relacionamentos com os amigos, relacionamentos amorosos, relacionamentos sociais. Às vezes a pessoa faz parte de algum tipo de trabalho voluntário, participa de algum grupo, seja ele grupo de esporte, grupo de alguma religião. E, em geral, nestes espaços, nós podemos encontrar, aproveitar e criar oportunidades de fala para que possamos compartilhar aquilo que estamos pensando, aquilo que acreditamos, aquilo que aprendemos. 4 formas de nos comunicarmos com o mundo segundo Samitiba. E eu falei para vocês que traria a 5ª forma de nos comunicarmos com o mundo. Qual será? Estou falando sobre a comunicação não verbal. Estou falando sobre o nosso corpo. O nosso corpo, os nossos gestos,
as nossas expressões, elas comunicam muito. Eu costumo dizer que às vezes a gente não fala nada, mas nós estamos comunicando muito. Uma forma fechada que eu me apresente para uma conversa, para ouvir um feedback, para palestrar. Imagine eu palestrando dessa forma. Pessoas que muitas vezes têm o rosto mais congelado, numa postura mais brava, talvez mais tensa. Ou até mesmo pessoas que ficam o tempo todo rindo. E aí, precisam falar alguma coisa séria, mas não conseguem, porque tem essa expressão. Quando a gente olha para a nossa comunicação não verbal, a gente começa a prestar atenção em vários detalhes, como, por exemplo, a roupa que eu estou usando, o que ela está comunicando, os acessórios que eu estou usando, o que eles estão comunicando, a forma como eu movimento ou a forma que eu não me movimento. O que isso está comunicando para o outro? Quando a gente começa a olhar para a nossa postura, imagine se eu estivesse aqui, né? Ou com o olhar não conectado, olhando para lá ou para baixo, isso comunicaria? Fui audaciosa o suficiente para acrescentar mais uma. Conta para mim, você concorda? Concorda que por meio dos nossos gestos nós também comunicamos muita coisa? Te convido a exercitar mais o ler, o escrever, o ouvir, o falar e prestar atenção na sua postura, nas suas expressões, na sua comunicação não verbal. Porque com esses 5 itens bem treinados e alinhados, com certeza, você se tornará cada vez mais um comunicador de sucesso, um comunicador claro, um comunicador assertivo.